unidade de São José dos Campos do Instituto Federal de São Paulo está com inscrições abertas para mais de 90 vagas em vários cursos. Mais informações com Paulo César de Oliveira. São ao todo 95 vagas. Entre os cursos, o de Ciências Humanas para Enem e Vestibular, Língua Portuguesa para surdos e o de Libras básico. As aulas começam agora em agosto e vão até dezembro. As inscrições podem ser feitas pela internet através do site do Instituto Federal de São Paulo. Vale lembrar que os cursos são gratuitos. Paulo César de Oliveira para o Repórter Setorial. Com a alta taxa de desemprego e com o mercado ainda se recuperando dos efeitos da crise, encontrar uma oportunidade de trabalho tem sido tarefa difícil. A alternativa para alavancar a renda pode estar na criatividade. Por isso, em Jacareí, um programa de incentivo ao empreendedorismo foi implantado para fomentar a economia do município. Mais de 13 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil. Ano passado, 700 vagas de emprego foram fechadas só em Jacareí, segundo o posto de atendimento ao trabalhador. E uma das alternativas para diminuir esse número é investir com e na criatividade. As pessoas já não têm mais os empregos tradicionais. Nós estamos vivendo um período de grandes transformações econômicas. E o pequeno ou aquele que está mais próximo das cidades dificilmente tem acesso aos mecanismos federais, estaduais de financiamento, de estímulo. É preciso criar no município um ambiente em que esses empreendedores, essas pessoas criativas, artistas, na área de arte culinária, na área de design, na área de costura, audiovisual, todas essas novas atividades econômicas, elas precisam ter esse ambiente para desenvolver suas potencialidades. Para mudar esse cenário, será que dá para juntar economia e criatividade? Então, a economia criativa é um novo modo de ver o mundo a partir da economia, que é como você valoriza o ser humano e a criatividade dele por meio de produtos, serviços, de propostas que geram riqueza, geram emprego e fazem com que as pessoas se sintam bem onde elas estão. Economia criativa é o foco do novo programa de fomento ao empreendedorismo cultural e criativo de Jacareí. O objetivo desse evento é justamente isso, identificar quais são os potenciais que Jacareí tem dentro da ideia de economia criativa e, a partir desses potenciais, começar a criar, gerar uma cadeia de desenvolvimento econômico e social no município. O passo inicial do programa foi uma palestra que reuniu líderes do Poder Executivo e Legislativo da cidade e apontou meios de identificar o caminho ideal para investir nessa vertente. Para que a economia criativa de fato funcione, primeiro a gente tem que pensar transversalmente. Por quê? Porque a criatividade não fica na cultura, na ciência e tecnologia, na educação, no turismo, fica em todas elas, porque afinal de contas é uma característica humana. A gente tem que pensar de forma transversal, tem que envolver o público, o privado, a sociedade civil e a academia e tem que ter uma estratégia, porque nem toda a criatividade no final acaba indo para a prática, né? A gente é muito criativo, não faz nada com a ideia, como é que a gente coloca isso para acontecer? E aí a gente precisa de fato de uma estratégia, de um bom planejamento, gente séria trabalhando. O grande objetivo da economia criativa é transformar, através das singularidades regionais, a economia do espaço, valorizando todas as classes sociais. Uma das coisas interessantes é a gente entender que as novas cenas culturais e sociais brasileiras, elas estão muito ligadas a uma atividade intensa que as próprias periferias e as populações mais pobres e mais carentes têm apresentado. Esse tipo de investimento abre espaço para inovação, mas para investir da maneira correta é preciso capacitação e consciência. E a gente precisa se capacitar, se habilitar, conhecer esse mercado, não dá para sair empreendendo, né? Ah, tive um sonho, vou abrir minha empresa. Não, não é assim que funciona. Eu tive um sonho, vou entender desse mercado, vou me profissionalizar para poder que o meu empreendimento realmente tenha resultado. E aí sim eu consigo alçar voo. A população brasileira está envelhecendo, é o que aponta uma pesquisa divulgada pelo IBGE. Em 2060, a estimativa é que 1 em cada 4 brasileiros tenham 65 anos ou mais. Com a expectativa de vida cada vez mais alta, a taxa de natalidade em queda, um novo perfil da sociedade brasileira pode trazer impactos para a economia. Os brasileiros estão vivendo mais. Hoje, a expectativa de vida ao nascer é de pouco mais de 76 anos. Em 2010, estava abaixo dos 74 e por volta de 2042 deve passar dos 80. O aposentado Mário já ultrapassou essa marca. Chegou bem aos 83 anos, com muita disposição. Precisar, eu pego no batente tranquilo.
É mesmo. E o dinheiro que a gente ganha no batente é muito mais valioso que a aposentadoria. A idade média do brasileiro em 2018 é de cerca de 32 anos e meio. Daqui a 20 anos, em 2037, deve passar dos 40. Hoje já somos 208 milhões de brasileiros e, segundo o estudo do IBGE, a população vai seguir crescendo até 2047, quando deve atingir um pico de 233 milhões de pessoas e parar de crescer. O pequeno Miguel nasceu há 2 dias e, para a mãe, hoje as condições de vida são melhores. As condições estão melhores, eles vão ter assim, mais coisas melhores do que a gente antigamente, né? Brasileiros vivendo mais, mulheres tendo menos filhos e dando à luz mais tarde. Uma mudança no perfil da população brasileira. Até 2040, o número de idosos no país deve ultrapassar o de crianças e de adolescentes com menos de 15 anos. E a estimativa do IBGE é que em 2060, 1 em cada 4 brasileiros tenha 65 anos ou mais. Isso está relacionado, em parte, pelo processo de urbanização do Brasil. O Brasil teve uma mudança, né, da proporção campo-cidade muito rápida, foi coisa de 20 anos, a gente inverteu essa relação. Questões como a entrada da mulher no mercado de trabalho, avanços na medicina e o fato do Brasil estar passando por esse processo nesse momento, né, que é um momento de universalização da educação, da comunicação, né, a informação chega muito rápido aos indivíduos. Esse envelhecimento afeta a chamada razão de dependência da população, que é a relação entre os setores considerados economicamente dependentes, pessoas com menos de 15 anos ou 65 anos ou mais, e a parcela da população em idade de trabalhar. Hoje, segundo o IBGE, para cada 100 pessoas nessa faixa possivelmente produtiva, há 44 cidadãos acima dos 65 anos ou abaixo dos 15. Essa proporção deve aumentar para 67% em 2060. Os impactos de uma redução de população a longo prazo é você ter menos população, pessoas em idade reprodutiva. Isso acontece em alguns países da Europa, que já tem taxas de fecundidade muito baixas, onde você não tem pessoas em idade ativa, eles até fazem incentivo à natalidade, né? Oferecem subsídios para que as pessoas tenham filhos, pensando que na população que vai sustentar, né, as crianças e os idosos, que cada vez a gente vai ter mais idosos. Todo mundo já ouviu falar em cão-guia, certo? São aqueles animais treinados para acompanhar deficientes visuais. Mas e o humano-guia? Você conhece? Cerca de 10% dos cachorros que chegam aos abrigos têm alguma necessidade especial, como a cegueira. Para ajudar os donos desses animais a lidar com a situação, uma plataforma digital foi desenvolvida para capacitar os humanos a serem guias de cães. Quem vê Jimmy brincando assim, nem imagina que ele é cego. Desde o ano passado, quando perdeu a visão por causa de um glaucoma, é a tutora Michele quem guia o cãozinho. A adaptação levou em conta pequenas coisas que foram um grande desafio para ele, como descer e subir escadas. Às vezes eu andava com a coleira muito longa e ele batia muito nas coisas, então essa coisa de andar com a coleira mais curta, acho que a adaptação mais no passeio foi a mais importante, assim. Para incentivar a capacitação de humanos-guia como a Michele, uma fabricante de ração lançou uma plataforma gratuita que ensina como cuidar de um cão cego. Marcelo diz que a iniciativa surgiu porque os bichinhos estão vivendo mais e acabam enfrentando problemas de saúde com o avançar da idade. 10% deles acabam abandonados. É uma oportunidade até da gente retribuir tudo que os cães fizeram para a gente durante toda a vida. E aí, num momento delicado, no momento que eles precisam, a gente tem que estar preparado como tutor para manter a qualidade de vida deles num momento tão delicado. Este veterinário explica que a grande maioria dos casos de doenças que causam cegueira pode ser controlada. Mas no caso de o bichinho perder a visão, o tutor deve tomar cuidados especiais. Eles têm que andar na guia quando estão na rua, sempre na guia, e o dono guiando para que ele não bata nesses obstáculos de rua naturalmente, para que ele não caia num degrau maior ou numa escada.
Eles devem ter acesso restrito a regiões de perigo, regiões de escada dentro de casa, a região de piscina. A piscina deve estar sempre coberta ou cercada. Enfim, os cuidados básicos normais. Estamos chegando ao fim da edição de hoje, em que você viu que a Guarda Municipal de São José dos Campos terá a primeira frota 100% elétrica de todo o Brasil. Os moradores de Taubaté que ainda não receberam a dose contra a influenza devem procurar as unidades de saúde. A Vigilância Epidemiológica disponibilizou as últimas doses de vacina e o estoque não vai ser renovado. Conheceu um projeto do Senac de Pindamonhangaba que estimula a leitura e viu também como resolver os problemas ligados a relações de consumo de forma rápida e sem burocracia. O Repórter Setorial de hoje fica por aqui, mas você pode ver nossas reportagens e interagir com a gente através das redes sociais, na nossa página no Facebook e no nosso canal no YouTube. Nós voltamos amanhã. Até lá!